A tarde caía lenta, como se o tempo estivesse cansado, e o céu, pesado, começava a se tingir de um laranja melancólico. Jonas dirigia em silêncio, a mandíbula travada, os dedos apertados demais no volante. Era como se cada quilômetro fosse um pensamento que ele tentava evitar, mas que insistia em voltar, martelando como uma culpa ainda não confessada. No banco do passageiro, Dona Alzira observava a paisagem desfilar pela janela. O vento leve entrava pela fresta, levantando suavemente seus cabelos grisalhos. Ela segurava a bolsa contra o peito, sem saber explicar o pressentimento incômodo que a acompanhava desde que saíram de casa. Era como se seu próprio corpo tentasse avisá-la de algo, mas as palavras não vinham. "Está tudo bem, meu filho?" A pergunta saiu baixa, como quem tem medo de incomodar. Jonas não respondeu imediatamente. Engoliu seco, acelerou um pouco o carro e depois de alguns segundos murmurou: "Tá sim, mãe. Só preciso resolver umas coisas." Ela o observou de canto de olho. Reconhecia naquele tom uma inquietação antiga, a mesma que ele tinha quando, ainda menino, escondia algo dela. Um machucado, uma travessura, um medo. Mas agora havia algo diferente, algo mais pesado. Como se ele estivesse carregando uma decisão que não queria tomar, mas que no fundo já estava tomada. A estrada parecia interminável. O asfalto quente ondulava sob o sol e a paisagem seca se espalhava por ambos os lados, sem casa, sem comércio, sem sinal de gente. Só mato, poeira e silêncio. Era o tipo de caminho onde ninguém passa por acaso. Ao longe, Jonas avistou um ponto de parada improvisado, quase invisível, apenas um recuo na estrada. Reduziu a velocidade. Dona Alzira franziu a testa. "Por que estamos parando aqui?" A voz dela tremia um pouco. Jonas respirou fundo. O ar entrou como ferro quente. Sem olhar para ela, disse: "Preciso que você desça um pouquinho." Ela demorou para reagir. Piscou, como se não tivesse entendido. "Descer? Aqui? Por que, Jonas?" Ele desligou o carro. O silêncio virou uma parede entre os dois. Então se virou para a mãe, finalmente encarando-a. Seus olhos estavam vermelhos, não de choro, mas de conflito. Havia algo partido dentro dele, mas também algo endurecido. Só... "Desce. Eu volto já." Dona Alzira abriu a porta com dificuldade e colocou um pé para fora. Sentiu o calor do chão, o vento seco batendo no rosto e aquela sensação amarga de que algo muito errado estava acontecendo. Mas ela ainda acreditava no filho. Ainda se agarrava à ideia de que, por pior que fosse o momento, ele jamais faria algo para machucá-la. Quando ela ficou totalmente do lado de fora, Jonas fechou os olhos por um instante, como quem tenta se despedir de uma parte de si mesmo. "Você volta, não volta?" Ela perguntou num fio de voz. Jonas não respondeu. Engatou a marcha. A mão dele tremeu. Ela deu alguns passos em direção à janela, tentando entender o que estava havendo. "Meu filho, por favor, fala comigo." Mas o carro começou a se mover, primeiro devagar, depois mais rápido. "Jonas, Jonas!" Ela bateu na porta, seguindo o carro enquanto conseguia. "Meu filho, onde você vai? Não me deixa aqui!" A estrada devolveu apenas o eco da voz dela. O carro acelerou, virou a curva alguns metros à frente e desapareceu. A poeira levantada pelo veículo demorou para assentar. Quando finalmente baixou, revelou Dona Alzira standing sozinha no acostamento, a bolsa apertada contra o peito, como se fosse um escudo frágil. O vento jogava seus cabelos para trás e, no horizonte, nenhum carro se aproximava. Ela olhou para onde o filho havia ido e depois para a estrada infinita. Não sabia para que lado caminhar. Não sabia quanto tempo ficaria ali. Não sabia por que aquilo estava acontecendo. Só sabia que o mundo ficou de repente maior e muito mais frio. Sua voz saiu trêmula, quase infantil. "Jonas, meu menino." Mas ninguém respondeu. Naquele instante, a estrada parecia uma sentença. E o abandono, uma porta que se fechava devagar para nunca mais se abrir da mesma forma.
Os primeiros dias depois do abandono foram os piores e, ao mesmo tempo, os mais estranhamente silenciosos. Jonas acordava todas as manhãs com a sensação de que havia esquecido algo importante. Às vezes, nos primeiros segundos ao abrir os olhos, a mente dele ainda acreditava que tudo estava normal, que a mãe estava no quarto ao lado, preparando café, cantarolando alguma música antiga. Mas bastava alguns instantes para a consciência descer como uma pedra no estômago. Ele não sabia exatamente o que o levara a fazer aquilo. Talvez fosse o acúmulo de frustrações, a rotina de cuidar sozinho da mãe, que tinha começado a esquecer coisas, a pressioná-lo, a chamá-lo no meio da madrugada, a confundi-lo com o próprio pai. Talvez fosse o medo, talvez vergonha, talvez cansaço. Mas, independentemente dos motivos, a verdade era simples e cruel. Ele havia deixado a mãe sozinha, indefesa, numa estrada vazia. Para os outros, porém, Jonas criou uma narrativa perfeita. Coloquei ela num lar de idosos muito bom. Ela gostou de lá. Ela está sendo bem cuidada. Repetia essas frases com tanta firmeza que às vezes começava a acreditar nelas. Pelo menos o suficiente para dormir algumas horas sem ser esmagado pela culpa. Mas os sonhos não respeitam mentiras. Nas primeiras noites, Jonas sonhou com a estrada. Sonhava com aquela curva onde desapareceu. Sonhava com a mãe chamando seu nome, com as mãos estendidas, com os olhos cheios de uma tristeza que ele nunca tinha visto quando criança. Em alguns sonhos, ele conseguia voltar. Chegava antes que ela caísse, abraçava-a, levava-a de volta para casa, e ela perdoava, mas no sonho seguinte, ela não estava mais lá. Eram esses que o faziam acordar suado, tonto, com a respiração descompassada. Durante o dia, Jonas se esforçava para agir como se nada houvesse acontecido. No trabalho, sorria, cumpria tarefas, tomava café com os colegas. Às vezes, até contava piadas. Mas por dentro, sentia-se como alguém que vigia uma porta trancada, a porta onde escondeu a verdade, e a cada batida da consciência temia que ela se abrisse. Havia momentos em que ele se irritava com qualquer coisa. Uma fila lenta, um barulho no trânsito, alguém falando alto demais. Era como se algo dentro dele estivesse sempre prestes a explodir. Não era raiva do mundo, era raiva de si mesmo. Aos finais de semana tentava se distrair. Saía com amigos, bebia, ia a festas. Mas bastava ficar sozinho por alguns minutos para sentir um aperto no peito, como se alguém o observasse, silenciosamente, esperando que ele admitisse o que fez. Às vezes, ele pegava o celular, abria o aplicativo de mapa e reencontrava mentalmente o trecho da estrada onde tudo acontecera. Ficava olhando para aquela linha longa e solitária na tela, imaginando a mãe ali, perdida, desamparada. Por instantes, pensava em voltar. Mas então a covardia falava mais alto. E se ela não estiver lá? E se alguém souber o que aconteceu? E se descobrirem que fui eu? E o mapa era fechado, como se apagar o aplicativo apagasse também a realidade. A culpa não se limitava aos pensamentos. Ela se infiltrava nas pequenas coisas. Um dia, ao passar por uma senhora idosa tentando atravessar a rua, Jonas sentiu um nó tão forte na garganta que precisou parar o carro. Em outra ocasião, uma música de ninar tocou ao fundo em um comercial de TV, e ele desligou a televisão instantaneamente, como se tivesse sido atingido. Mas o pior momento sempre vinha à noite. As luzes apagadas, o apartamento silencioso, o zumbido distante da cidade. Tudo criava o cenário perfeito para a culpa se espalhar. Ele se deitava e fechava os olhos. E era como se o abandono se repetisse, todas as noites, num ciclo interminável. A porta do carro batendo. A mãe perguntando, "Você volta, não volta?" E o motor acelerando. Jonas então virava para o lado, encolhia o corpo e tentava encontrar uma posição confortável, como uma criança tentando fugir de um pesadelo. Mas não havia posição capaz de esconder alguém de si mesmo.
O tempo foi passando, dias viraram semanas, semanas viraram meses, e a versão falsa da história, aquela que ele contava para todos, ganhou força. As pessoas acreditavam. Ninguém desconfiava. E, paradoxalmente, isso fazia a culpa crescer ainda mais. Era como viver com dois rostos, um sorridente para o mundo e outro quebrado para o travesseiro. A culpa que Jonas tentava enterrar não desaparecia. Ela apenas se acomodava, silenciosa, como uma ferida que não cicatriza, esperando o dia em que seria impossível ignorá-la, o dia em que tudo que estava escondido viria à superfície. E ele nem imaginava que esse dia estava mais perto do que pensava. A estrada que engoliu Dona Alzira parecia não ter fim. Depois que o carro de Jonas sumiu na curva, restou apenas o som dos carros que não vinham, o vento arrastando poeira e o silêncio desconfortável de quem não entende o que acabou de acontecer. Ela ficou parada por alguns minutos, tentando organizar as ideias. A mão trêmula buscava apoio na bolsa, enquanto os olhos marejados percorriam o horizonte como se o filho fosse reaparecer a qualquer instante, dizendo que tudo não passava de um engano. Mas ele não voltou. O tempo passou lento demais para ela. Primeiro minutos, depois o que pareceram horas. O sol queimava seus ombros frágeis, e cada passo que tentava dar parecia um esforço sobre-humano. Dona Alzira caminhava devagar, olhando para trás constantemente, ainda acreditando, ou desejando acreditar, que veria o carro azul do filho retornando para buscá-la. A memória dela, já confusa pela idade e pelos lapsos que se tornavam cada vez mais frequentes, dificultava tudo. Ela não sabia exatamente onde estava, nem para onde deveria ir. Lembranças se embaralhavam. Em alguns momentos, pensava estar indo ao encontro do marido falecido há anos. Em outros, acreditava que Jonas estava apenas fazendo um teste para ver se ela ainda conseguia se virar sozinha. E às vezes nem lembrava o rosto do próprio filho. Apenas sentia um vazio profundo, uma sensação de ter perdido algo sem nome. O sol finalmente começou a descer no final da tarde, e as sombras alongadas da estrada aumentaram a sensação de perigo. Carros passavam, mas nenhum parava. Alguns motoristas diminuíam a velocidade, tentavam entender a cena daquela senhora caminhando sozinha na beira da rodovia, mas seguiam adiante, acreditando que ela tinha familiares por perto. Aos poucos, a sede começou a apertar. A garganta secou e os passos ficaram curtos, incertos. Ela sentou-se na beira do mato, sem forças. A bolsa escorregou de suas mãos. Tentou chamar por Jonas de novo, a voz fraca, quase sem ar. Ninguém ouviu. Quando a noite caiu, o vento ficou frio demais para o corpinho frágil dela. Tremendo, ela se levantou novamente, motivada não pela lógica, mas pelo instinto de sobrevivência. Um instinto silencioso, quase instintivo, que diz: continue andando. As luzes de um posto de gasolina distante apareciam como um farol, mas para ela pareciam a quilômetros. E estavam mesmo. Cada passo parecia multiplicar a distância, não diminuí-la. Foi então que um farol forte a cegou por um instante. Um veículo grande, branco, sirenes desligadas, uma ambulância. A equipe do SAMU estava retornando de outra ocorrência quando viram o vulto de Dona Alzira. "Para o carro!" gritou o paramédico no banco do passageiro. O motorista freou rapidamente, levantando poeira. Os socorristas correram até ela. A idosa estava desidratada, desorientada, com a respiração curta e os joelhos tremendo. "Senhora, o que aconteceu? Como a senhora veio parar aqui?" Ela tentou responder, mas a voz não saía. Apenas lágrimas escorreram pelo rosto. "Qual seu nome?" Ela hesitou. Piscou algumas vezes. "Jonas." Foi tudo o que conseguiu dizer. Não sabia seu próprio sobrenome. Não sabia o que tinha acontecido. Não sabia de onde vinha. Os paramédicos a colocaram na ambulância. Ela fechou os olhos e desmaiou logo depois, vencida pelo cansaço, pelo calor e pela dor de algo que não conseguia compreender. A ambulância seguiu para o hospital municipal mais próximo.
Dona Alzira recebeu soro, exames, cuidados. Ninguém sabia quem ela era. Não tinha documentos, não tinha celular, não tinha identificação. Apenas a bolsa com alguns objetos inúteis. Um lenço, uma foto antiga de Jonas criança, já meio apagada, e uma chave que não abria mais lugar nenhum. Os dias seguintes foram marcados por tentativas de encontrar algum parente, mas sem nome completo, sem endereço, sem pista alguma. Era como procurar uma sombra. E como acontece com muitos idosos anônimos resgatados pelas estradas do país, ela acabou sendo encaminhada para um abrigo público, o Abrigo Esperança, um lugar simples, com paredes descascando e poucos recursos, mas com funcionários que faziam o possível para cuidar dos esquecidos da sociedade. Lá, Dona Alzira ganhou um quarto coletivo, uma cama de metal e um novo nome na ficha: idosa sem identificação. Responde por Alzira, possível caso de abandono. Aos poucos, ela se tornou uma presença silenciosa nos corredores do abrigo. Caminhava devagar, observava as outras pessoas e às vezes falava sozinha. Os funcionários notavam que ela tinha lapsos de memória, mas também momentos de lucidez inesperada. Momentos em que seu olhar parecia procurar alguém. Ela nunca mais voltou à estrada. Nunca mais viu o carro de Jonas. Nunca soube explicar como foi parar ali. E enquanto ela desaparecia do mundo, Jonas tentava desaparecer da própria consciência. O abandono, para ela, era o início de um caminho desconhecido. Para ele, era o início de uma ferida que nunca cicatrizaria. Mas o destino silencioso e paciente guardava algo que nenhum dos dois poderia imaginar. Um reencontro que começaria com um celular gravando um vídeo simples e o poder da internet para expor tudo o que foi enterrado. O Abrigo Esperança tinha seus dias iguais, quase previsíveis. O café servido às 6 da manhã, a televisão da sala sempre com o volume mais alto do que deveria, os passos arrastados pelos corredores, os mesmos rostos repetindo as mesmas histórias. Mas às quartas-feiras, algo mudava. Era o dia em que chegava Helena, a mulher do violão. Ela não era voluntária fixa, nem recebia nada por isso. Apenas aparecia ali de tempos em tempos, com roupas simples, o cabelo preso de forma despretensiosa e um violão antigo que já tinha marcas de tempo e de vida, quase como os idosos que ela visitava. Diziam que ela mesma havia perdido alguém no passado e que cantar era sua forma de fazer o mundo respirar de novo. Ninguém sabia ao certo. Ela não falava muito sobre si, mas falava através da música. Quando Helena entrava pelo portão do abrigo, os idosos pareciam despertar de um sono longo. Alguns sorriam, outros cochichavam, outros apenas levantavam a cabeça para ouvir o som familiar das cordas sendo afinadas. Dona Alzira, desde que chegara, sempre se mantinha afastada. Sentava-se num canto da sala, observando tudo com aquele olhar misto de confusão e vazio. Mas quando a música começava, algo mudava dentro dela. Um ponto de luz acendia, ainda que fraco. Naquele dia, Helena percebeu. "A senhora gosta de música?" perguntou, aproximando-se com cuidado. Dona Alzira levantou os olhos devagar. Seu rosto tinha a beleza frágil das coisas esquecidas. "Eu acho que sim", respondeu com voz baixa. "Posso tocar uma só para você?" Alzira hesitou, como se tivesse medo de dar uma resposta errada. Depois, assentiu. Helena sorriu. Sentou-se ao lado dela, posicionou o violão no colo e dedilhou os primeiros acordes de uma velha canção que todos os brasileiros conhecem. Uma música suave, nostálgica, quase maternal. E algo aconteceu. Dona Alzira fechou os olhos. Pequenas lágrimas escorreram silenciosas. Helena notou, mas não interrompeu. Continuou tocando, como se a canção fosse um fio capaz de puxar memórias escondidas. Quando a música terminou, Alzira enxugou o rosto com as costas da mão. "Essa canção eu cantava para o meu filho", murmurou quase como se estivesse confessando um segredo a si mesma. Helena inclinou a cabeça. "Como é o nome dele?" Houve silêncio. Um longo silêncio. "Jô", começou a dizer, mas não conseguiu terminar. A sobrancelha se franziu, a mente se embaralhou e o nome se dissolveu antes de sair.
Eu não lembro. Helena respirou fundo. Ela já tinha visto muitos idosos assim, pessoas com histórias inteiras guardadas dentro do peito, mas trancadas atrás de memórias que estavam se apagando como tinta velha. Tudo bem, quando lembrar você me diz, respondeu com ternura. Nos dias seguintes, Dona Alzira começou a esperar as visitas de Helena. Não dizia com palavras, mas ficava sempre sentada no mesmo lugar, olhando para a porta, com um brilho de expectativa nos olhos. Era como se aquele momento musical fosse sua única âncora no mundo nebuloso em que ela vivia. Com o tempo, Helena notou outras coisas. Notou que Dona Alzira segurava a bolsa como se segurasse um pedaço da própria identidade. Notou que ela sempre acariciava uma fotografia amarelada de um menino sorrindo. Notou que, às vezes, no meio de uma canção, Alzira murmurava frases desconectadas. Eu sempre estive aqui. Por que ele fez isso? Ele disse que voltava. E cada uma dessas frases atingia Helena como uma flecha silenciosa. Um dia, a mulher do violão tomou coragem. Dona Alzira, a senhora lembra como veio parar aqui? Alzira apertou a bolsa. Seus olhos se encheram de água. Eu estava esperando por alguém. Quem? Meu menino, sussurrou ela. Foi nesse momento que Helena percebeu que havia muito mais naquela história do que simples lapsos de memória. Havia dor, havia abandono, havia algo que ninguém tinha contado, nem mesmo a própria Alzira, porque não conseguia. Helena passou a visitar o abrigo não só às quartas-feiras, mas sempre que podia. Tocava músicas, conversava, tentava juntar as peças da memória fragmentada da idosa. E havia um detalhe que Helena notou antes de qualquer funcionário do abrigo. Toda vez que tocava a mesma música da primeira visita, aquela que tinha feito Alzira chorar, a idosa repetia sempre a mesma frase. Ele me deixou na estrada. Helena sentia um arrepio percorrer a espinha. Quem faria isso? Por quê? Ela não tinha respostas, mas tinha certeza de uma coisa. Dona Alzira carregava uma história que precisava ser ouvida. E foi justamente essa intuição que a levou semanas depois a fazer algo simples, quase banal, mas que mudaria tudo. Pegar o celular, apontar para Dona Alzira enquanto ela cantava baixinho uma música antiga e apertar o botão de gravar. Naquele instante inocente, sem ela perceber, o destino começou a mover peças invisíveis. A mulher do violão estava prestes a ser o elo entre um passado de dor e uma verdade que o mundo inteiro acabaria descobrindo. O relógio marcava quase meia-noite quando ele terminou de editar o vídeo. Os olhos ardiam de cansaço, mas o coração batia acelerado, como se soubesse que algo fora do comum estava prestes a acontecer. Na tela, congelado no último frame, estava o rosto da mulher do violão. Aquele olhar perdido, suave e inquieto ao mesmo tempo, como se carregasse dentro de si um segredo que ninguém mais seria capaz de decifrar. Ele hesitou antes de publicá-lo. Será que não estou exagerando? E se tudo isso for só da minha cabeça? Murmurou para si mesmo, com o cursor brilhando impaciente em cima do botão publicar. Mas havia algo naquele vídeo. Uma verdade escondida nos gestos dela, no tom da voz, nas notas emboladas do violão. Ele sentia que precisava dividir aquilo com o mundo, mesmo que ninguém acreditasse, mesmo que rissem dele. Mesmo que aquilo trouxesse consequências que ele ainda não podia prever. Respirou fundo. Clicou, publicou. No começo, nada aconteceu. Ele deixou o computador de lado e foi preparar um café, tentando convencer-se de que o vídeo teria o mesmo destino da maioria dos outros. Algumas visualizações, talvez um comentário, e depois o esquecimento. Mas, quando voltou para a mesa, notou um pequeno número pulsando ao lado da aba do navegador. 32 notificações. Como assim? Ele sussurrou franzindo o senho. Clicou. Atualizou a página. 1.200 visualizações. Depois, 3.800. Depois, 7.900. Os números subiam como se alguém tivesse ligado um motor invisível por trás da postagem. Comentários pipocavam sem parar, pessoas perguntando quem era aquela mulher,
outras dizendo que sentiram um arrepio estranho ao ouvir a música, algumas afirmando que a melodia parecia familiar, antiga, quase ritualística. E então começaram os comentários mais curiosos. Eu já ouvi essa música antes, mas não sei onde. A expressão dela no final, alguém mais reparou? Isso não é só uma música. Tem alguma coisa a mais. O vídeo estava viralizando, não porque fosse bonito, bem filmado ou emocionante. Ele viralizava porque havia algo nele que ninguém conseguia explicar. Algo que ultrapassava o comum. Ele atualizou a página novamente. 25 mil visualizações, 100 mil, 270 mil. Cada número que subia fazia seu estômago afundar um pouco mais. Não era orgulho, era medo. Porque quanto mais o vídeo se espalhava, mais ele percebia que não sabia nada sobre a mulher do violão. Quem ela era? De onde vinha? O que significava aquela música? Por que ele sentiu aquele impacto tão forte ao ouvi-la pela primeira vez? E havia outra coisa. O comentário fixado por um usuário anônimo, que apareceu no topo sem que ele tivesse colocado ali. Você não deveria ter publicado isso. Ele tentou clicar no perfil do autor, mas a conta não existia. Desaparecera segundos depois de postar. Um arrepio percorreu sua espinha. A sensação de inquietação aumentou quando percebeu que, a cada nova curtida, a cada novo compartilhamento, a expressão dela no vídeo parecia mudar. Ele sabia que isso não fazia sentido. Era apenas um vídeo, pixels, dados. Mas mesmo assim, cada vez que assistia, tinha a impressão de que o olhar dela ficava um pouco mais penetrante, quase consciente da câmera, quase consciente de ele estar ali. E então veio a avalanche. Convites de programas, mensagens de desconhecidos afirmando conhecer a mulher, teorias conspiratórias, gente dizendo que a música tinha origem em tradições ocultas, em cultos esquecidos, até mesmo em sociedades secretas que usavam melodias como códigos. Num fórum popular, um usuário afirmou: "Essa música não deveria ser tocada, ela abre portas." Ele fechou o computador, respirando fundo. Isso está indo longe demais, pensou. Mas era tarde demais, muito tarde. Porque naquela mesma madrugada, o vídeo ultrapassou 1 milhão de visualizações. E quando a contagem passou para 1.200 mil, ele recebeu uma mensagem privada, vinda de um remetente desconhecido, sem foto, sem nome, sem histórico. "Precisamos conversar sobre a mulher do violão. Ela não é quem você pensa." Ele sentiu um frio cortante atravessar seu peito. Nada naquele vídeo havia sido acidental. Nada. E pela primeira vez desde que tudo começou, ele teve a sensação clara e assustadora de que não era ele quem tinha encontrado a mulher do violão. Era ela quem tinha encontrado ele. A mensagem ficou brilhando na tela do celular por longos segundos, como se tivesse vida própria. "Precisamos conversar sobre a mulher do violão. Ela não é quem você pensa." Ele releu a frase repetidas vezes, tentando encontrar ali alguma pista, algum detalhe que revelasse a intenção por trás daquelas palavras. Mas era como encarar um muro escuro. Não havia origem, contexto, nada. Apenas o aviso, ou a ameaça, pairando no ar. Aquela noite, ele mal conseguiu dormir. Quando fechava os olhos, via o rosto dela, o jeito como dedilhava as cordas do violão, a melodia que parecia antiga demais para ter sido inventada ali, na rua, do nada. E, principalmente, o olhar que parecia o seguir mesmo depois que a tela apagava. Na manhã seguinte, tomou coragem e procurou nos comentários do vídeo qualquer referência, qualquer nome, qualquer pista. Para sua surpresa, encontrou algo que o fez gelar. Um usuário dizia ter visto a mesma mulher tocando no mesmo local há mais de 10 anos. "É impossível", ele murmurou. O tempo não parecia ter passado para ela. Se as fotos e relatos fossem reais, ela estava exatamente igual. Os cabelos longos, a postura tímida, a expressão melancólica, tudo.
Ele clicou no link que o usuário havia deixado. Era uma postagem antiga de um blog esquecido, com fotos meio desfocadas. Mas era ela. Sem dúvida alguma, era ela. Como isso era possível? Tomado pela inquietação, ele decidiu revisitar o local onde a encontrara pela primeira vez. O sol da tarde pintava as ruas com tons dourados, mas nada parecia familiar. Havia movimento, barulho, gente indo e vindo, mas não havia sinal dela. Nenhum rastro, nenhuma marca, nada. Até que, ao passar em frente a uma banca de jornal quase abandonada, algo chamou sua atenção. Um recorte amarelecido preso com fita adesiva velha. A manchete dizia: "Jovem desaparece misteriosamente após apresentação de rua. Data 1997. E abaixo, uma foto antiga. Outra vez, ela. Os cabelos eram mais curtos, mas o rosto era inconfundível. O mesmo olhar profundo, a mesma serenidade triste, a mesma aura que parecia carregar uma história grande demais para caber num corpo tão pequeno. O coração dele disparou. Ele olhou para a foto, depois para o nome impresso logo abaixo: Helena Áurea. Pela primeira vez, ele tinha um nome. Mas junto com esse nome vinha um segundo pedaço da notícia, ainda mais perturbador. Um depoimento da mãe da jovem dizia: ela tocava músicas que ninguém na família conhecia. Dizia que não era ela quem compunha, que eram memórias de outras vidas. Um arrepio percorreu sua nuca. A música do vídeo, o olhar dela, o estranhamento que todos sentiram. Os comentários dizendo que a canção parecia antiga demais. Tudo começava a fazer sentido. E nada ao mesmo tempo. De repente, ele ouviu um som familiar. Um violão. Fraco, distante, quase como um sussurro perdido no vento. Virou-se rapidamente. No fim da rua, sentado em um banco de pedra, havia um senhor de barba grisalha, tocando calmamente. A melodia era exatamente a mesma. A mesma. Ele se aproximou. Com licença, essa música, onde o senhor aprendeu? O homem levantou lentamente o olhar e havia algo nele que parecia conhecer mais do que deveria. Esta música não se aprende, respondeu o idoso com a voz rouca. Ela se lembra da gente. Como assim? O velho suspirou, como se carregasse décadas de histórias não contadas. Há pessoas que nascem com memórias de antes do tempo. Helena era uma delas. Ele fez uma pausa. E parece que você também é. O sangue dele gelou. Eu só gravei um vídeo. Não foi só um vídeo. O homem inclinou a cabeça quase com pena. Você a viu, e isso significa que estava pronto para vê-la. Essas coisas não acontecem por acaso. Ele queria perguntar mais, queria entender, mas o idoso começou a guardar o violão, como se a conversa já tivesse terminado. Antes de se levantar, disse: o passado sempre volta quando alguém o chama, e você o chamou. E então, como se fosse parte do próprio vento, o velho desapareceu entre a multidão que passava. Naquela noite em casa, ele percebeu algo que não tinha notado antes. No vídeo viral, a música de Helena não era exatamente igual à que ele ouvira na rua naquele dia. Era mais longa, mais completa, como se estivesse se revelando aos poucos. E enquanto assistia pela 10ª vez, tentando entender a mudança, a mesma conta anônima que havia enviado a primeira mensagem reapareceu em sua caixa de entrada. Desta vez, com um único arquivo anexado, um vídeo antigo com baixa resolução. A legenda dizia: antes de desaparecer, Helena deixou isto para quem pudesse ouvir. Com mãos trêmulas, ele deu play. E assim que a primeira nota soou, um sentimento familiar, algo profundo, ancestral, quase doloroso, despertou dentro dele, como se uma porta esquecida estivesse sendo lentamente destrancada. O passado não estava apenas ressurgindo, ele estava voltando para cobrá-lo. O vídeo começava com uma imagem tremida, como se alguém tivesse pressionado o botão de gravação sem querer. Havia ruídos, interferências, e por alguns instantes só se via um borrão de luzes e sombras. Mas então, a câmera estabilizou, e lá estava ela,
Helena, muito mais jovem, sentada numa calçada úmida, segurando o mesmo violão que tocaria anos depois, idêntico em cada detalhe, como se o tempo não tivesse tocado nem ela, nem o instrumento. Mas o que mais chamou sua atenção não foi a imagem, foi a música. A melodia que saía das cordas era exatamente a mesma que viralizara, mas havia algo diferente ali, mais crua, mais pesada, carregada de uma dor profunda, quase impossível de descrever. E então, no meio da gravação, Helena parou de tocar, olhou diretamente para a câmera e sorriu. Um sorriso leve, triste, quase resignado. E quando ela começou a falar, sua voz fez seu estômago afundar. Se você está vendo isso, então encontrou o caminho de volta, disse ela. Nem todo mundo consegue. Ele sentiu as mãos formigarem. Aquela mensagem, ela era para alguém. Mas para quem? Helena respirou fundo, ajeitou o violão no colo e continuou. Eu sei que parece estranho, mas você me conhece. Talvez não se lembre. Talvez tenha apagado. Mas você estava lá. Seus olhos brilharam como se segurassem lágrimas. Você foi quem me viu desaparecer. Ele pausou o vídeo, ofegante. O coração parecia bater no pescoço. Você foi quem me viu desaparecer. Aquela frase ecoou em sua mente, revirando coisas que ele havia escondido até de si mesmo, coisas que ele acreditava ter superado ou enterrado. Por muitos anos, ele carregara uma culpa silenciosa, quase invisível, que ninguém jamais soube explicar. Algo que o acompanhava como uma sombra desde a adolescência. Uma sensação de que tinha tomado uma decisão errada, feito algo que não poderia desfazer, mas ele nunca entendeu o porquê, nunca encontrou a origem, nunca soube nomear aquela dor sem forma. Até agora, com a respiração descompassada, deu play novamente. O mundo achou que eu fugi, Helena dizia, mas você sabe que não foi isso. Você estava lá quando tudo começou a dar errado. Quando eu disse que precisava ir, quando a estrada mudou, a palavra estrada o atingiu como uma pedrada no estômago. Estrada. A imagem que surgiu em sua mente não veio como lembrança, mas como um flash, rápido e agressivo. Ele, mais jovem, sentado no banco traseiro de um carro velho, à frente, passando pela janela, o contorno de uma mulher com um violão nas costas. Helena. Isso não podia ser real. Ele não podia ter a visto antes. Não fazia sentido. Mas, ao mesmo tempo, fazia. Aquela angústia que sempre o acompanhara. Aquela sensação de déjà vu quando a encontrou pela primeira vez na rua. O peso inexplicável que sentiu quando gravou o vídeo. Era como se tudo estivesse conectado a algo que sua própria mente havia bloqueado. A gravação continuava. Você não teve culpa, Helena disse, com um sorriso que misturava ternura e dor. Apesar de tudo, você tentou me ajudar, tentou me impedir, mas o destino tem suas próprias formas de puxar alguém de volta. Ele sentiu um nó na garganta. Então havia um destino, um ciclo, um retorno inevitável. O vídeo tremeu de repente e ela levantou-se, olhando para trás como se tivesse ouvido algo que a câmera não captou. Em seguida, voltou-se para a lente pela última vez. Quando chegar a hora, você vai lembrar. E quando lembrar, vai entender por que sua mãe tentou te avisar. A palavra mãe atravessou seu peito como um estilhaço de gelo. A mãe, a estrada, o abandono, tudo parecia se misturar como peças de quebra-cabeça que finalmente se encaixavam, mas formavam uma imagem que ele ainda não conseguia suportar olhar. A gravação terminou abruptamente, como se tivesse sido interrompida por alguém. Ele ficou ali sentado, imóvel, encarando a tela preta, sentindo o mundo girar ao seu redor. Cada frase, cada olhar de Helena parecia cavar mais fundo dentro dele, desenterrando fragmentos do passado que ele pensava serem apenas sonhos, alucinações, sensações estranhas que nunca soube explicar. Mas agora ele sabia. Havia algo ali, algo real, algo escondido. E pela primeira vez em anos, ele admitiu para si mesmo a verdade que evitou a vida inteira.
Ele sabia quem era Helena. Ele sabia por que aquela música o perseguia. E sabia, no fundo, por que abandonou a própria mãe naquela estrada anos depois. O mesmo impulso irracional, a mesma fuga, o mesmo medo que nascera naquele dia esquecido. Uma verdade sombria que agora batia à porta. Uma verdade que ele precisaria enfrentar, antes que fosse tarde demais. Durante dias, ele tentou fugir daquilo, do vídeo, da música, da memória que agora crescia como uma rachadura impossível de ignorar. Mas fugir apenas tornava tudo mais sufocante. A sensação de que algo, ou alguém, o observava aumentava a cada amanhecer. E a mesma melodia que Helena tocava no vídeo já não vivia apenas na tela. Ela ecoava na sua cabeça quando ele acordava, quando caminhava pelas ruas, quando tentava dormir. Até que, numa madrugada silenciosa, ele percebeu que não adiantava mais se esconder. Havia chegado o momento. Era hora de encontrá-la. Ele voltou ao lugar onde tudo começou. Aquele trecho de rua onde a viu tocando pela primeira vez. A noite estava fria e a cidade parecia mais vazia que o normal, como se o tempo tivesse diminuído o ritmo só para observar sua caminhada. Quando chegou, sentiu de imediato que havia algo diferente no ar. Um silêncio maior, um peso que não sabia explicar. No centro da praça, onde antes havia apenas o banco de pedra, agora havia uma pequena fogueira apagada, cercada de cinzas recentes. E bem ao lado, apoiado contra um poste, estava o violão. O mesmo violão, o mesmo que ela usava no vídeo. O mesmo que aparecera na notícia antiga, o mesmo que, inexplicavelmente, parecia não envelhecer. Ele se aproximou lentamente, tocando a madeira com as pontas dos dedos. Estava quente, como se tivesse sido tocado segundos atrás. "Você demorou", disse uma voz suave atrás dele. Seu corpo inteiro congelou. Ele virou-se devagar, e lá estava ela, Helena. Não como no vídeo antigo, não como na gravação que viralizou, mas como se o tempo tivesse se curvado ao redor dela, jovem e ao mesmo tempo carregando um olhar que parecia conhecer todos os séculos do mundo. Ela estava parada sob um poste de luz, e a luz amarelada fazia seus cabelos brilharem como fios de ouro velho. A roupa simples, o jeito calmo, o silêncio que parecia acompanhá-la. Tudo nela era igual e, ao mesmo tempo, diferente. Ela não parecia surpresa por vê-lo. Parecia pronta. "Eu sabia que você viria", ela disse. Ele tentou falar, mas as palavras ficaram presas na garganta. A apenas poucos passos dela, sentia o coração batendo rápido demais, como se tentasse escapar. "O que está acontecendo?" Ele finalmente conseguiu perguntar. "Quem é você? E o que eu... Qual é a minha parte nisso tudo?" Helena sorriu com tristeza. "Você lembra da estrada, não lembra?" A respiração dele falhou. Aquela palavra outra vez. Estrada. Ele abriu a boca para negar, mas uma imagem surgiu. Clara, viva, brutal. Ele mais jovem, sentado no banco traseiro do carro. A mãe dirigindo, aflita. O rádio desligado. A noite escura. E ela... Uma jovem com um violão nas costas, andando sozinha na beira da estrada, olhando diretamente para ele quando o carro passou. E então, algo mais. Sua mãe dizendo num tom que ele nunca entendeu. "Não olhe para trás. É assim que eles voltam." A lembrança doeu como uma facada na mente. Você estava lá", ele sussurrou. "Mas isso não é possível. Isso foi há tantos anos. Você não poderia ser a mesma." "Eu sou", Helena respondeu sem hesitação. "E você também é o mesmo menino que me viu desaparecer naquela noite." Ele sentiu o chão se mover. "Eu vi você desaparecer?" Helena aproximou-se um passo. Ele podia sentir sua presença, leve como o ar, profunda como um mar sem fundo. "Você não viu com os olhos", ela disse. "Viu com a alma. E crianças são mais abertas, mais vulneráveis ao que o resto do mundo esqueceu." A cabeça girava. Em silêncio. Nada fazia sentido, mas ao mesmo tempo tudo parecia se encaixar, como se estivesse sendo esperado há muito tempo. "Por que eu?"
Perguntou quase num sussurro. Por que tudo isso voltou? Helena ergueu o rosto para o céu e respirou fundo. Porque a sua mãe sabia, ela disse. Ela sabia que você tinha algo, que eu tinha deixado com você naquela noite. O peito dele apertou. Minha mãe? Sim. Ela o encarou com ternura. Ela tentou te proteger. Mas você a deixou na estrada antes que pudesse te contar o resto. Ele sentiu um golpe de culpa atravessar o peito como um raio. A mãe, abandonada na estrada, igual Helena antes. Um ciclo repetido. O que eu deixei com você? Ele perguntou. Helena aproximou-se até ficar tão perto que ele podia ouvir sua respiração. A parte da minha história que faltava. Ela respondeu. A parte que só você pode devolver. Ele engoliu seco. E o que acontece quando eu devolver? Helena fechou os olhos por um momento, como se sentisse o peso daquela pergunta. Então, finalmente, eu posso ir. Ir para onde? Ela sorriu, e havia uma luz estranha naquele sorriso. Para onde pertenço? E você, para onde precisa estar? Ele não entendeu, mas não teria tempo para perguntar. Porque naquele exato momento, um vento forte soprou pela praça, levantando folhas, poeira e cinzas. As luzes do poste piscaram, e melodia começou a ecoar em algum lugar, suave, distante, mas inconfundível. E Helena deu um passo para trás, estendendo a mão. Venha, está na hora. E ele percebeu com um arrepio profundo que aquele encontro não era apenas um reencontro. Era um limiar. Uma fronteira entre o que ele acreditava ser real e o que estava prestes a descobrir. O reencontro com Helena ainda pulsava dentro dele como uma ferida recém-aberta. A praça silenciosa, as palavras que ela disse, a sensação de que algo maior e invisível o cercava, tudo isso o acompanhava como uma sombra que não dava trégua. Mas, ao acordar na manhã seguinte, algo ainda mais inesperado aguardava por ele. Seu celular vibrava incessantemente. Mensagens, notificações, chamadas perdidas, a caixa de entrada completamente tomada por links, prints, vídeos, comentários. Ele não entendeu no início, até abrir a primeira notificação. Era um vídeo. O vídeo que ele havia gravado meses atrás, o da mulher tocando violão na rua. Mas dessa vez, estava diferente. Alguém havia editado a gravação. Alguém havia colocado por cima imagens dele discutindo com a mãe em momentos antigos, gravados em outras ocasiões. Vídeos que ele nunca publicou, nunca compartilhou, nunca mostrou a ninguém. Imagens que só poderiam ter vindo de um lugar, da própria casa dele. O vídeo viral agora carregava uma nova narrativa, muito mais sombria. Filho abandona a mãe na estrada e finge boa ação para as câmeras. Eram essas as palavras estampadas no topo do post que dominava todas as redes sociais. Ele sentiu a garganta secar. As imagens mostravam sua mãe chorando no banco do passageiro num dia em que discutiram por causa de dinheiro. Outro vídeo mostrava ela tentando conversar enquanto ele, cansado, mal respondia. Tudo editado para criar uma história cruel, tendenciosa, que o colocava como um monstro frio e calculista. O pior de tudo, milhões acreditavam. Nos comentários, as palavras machucavam mais do que qualquer golpe físico. Canalha! Abandonou a própria mãe e quer pagar de salvador. Esse tipo de gente merece prisão. Covarde! Se fosse minha mãe... Que ser humano faz isso? Ele tentou responder, explicar, mas qualquer tentativa se dissolvia num mar de ódio, sarcasmo e julgamentos instantâneos. Era como gritar no meio de um furacão. A internet tinha escolhido seu veredito e era implacável. Ao abrir seu e-mail, encontrou dezenas de mensagens de ameaças, pessoas dizendo que sabiam onde ele morava, outros prometendo cobrar justiça com as próprias mãos. Grupos organizados marcando sua foto, expondo seu endereço. Ele fechou o computador com as mãos tremendo. Não era apenas uma crise virtual, era uma caçada. A internet, com sua velocidade brutal e sua própria fome por culpados, havia transformado sua vida em um julgamento público,
sem direito de defesa, sem contexto, sem humanidade. A opinião coletiva era o juiz, o júri e o carrasco, e todos queriam vê-lo condenado. No final daquela manhã sufocante, ele recebeu outra mensagem anônima, do mesmo remetente que antes lhe enviara o vídeo de Helena. Mas agora, o tom era diferente. Eles vão atrás de você. Você precisa desaparecer antes que te encontrem, assim como ela desapareceu. Ele engoliu seco. Eles? Encontrar? Desaparecer? A mensagem parecia saber mais do que deveria. Muito mais. Ele releu 3 vezes, tentando absorver a urgência escondida nas palavras. E então percebeu algo ainda mais perturbador. A mensagem havia sido enviada minutos antes do vídeo viral ter explodido, como se aquela pessoa soubesse antecipadamente o que estava prestes a acontecer. Como se estivesse observando tudo de muito, muito perto. Aos poucos, enquanto lia os comentários cheio de ódio, sentiu sua mente se espremer contra a realidade. A história de Helena, a lembrança da estrada, a culpa pela mãe, o ciclo que parecia se repetir. Era como se tudo estivesse conectado, costurado por um fio invisível que ele ainda não conseguia enxergar completamente. Então, seu celular vibrou novamente. Dessa vez, uma chamada de vídeo, do número de sua mãe. Seu coração quase parou. Ele atendeu imediatamente, com as mãos trêmulas. A imagem carregou devagar, e quando finalmente apareceu, ele viu a mãe sentada em uma poltrona, com os olhos fundos e cansados, mas vivos, presentes. Ela parecia saber de algo que ele não sabia. O silêncio entre os dois durou segundos intermináveis, até que ela disse, com a voz baixa, quase sussurrada: "Filho, eles vão te culpar pelo que não entendem." "Mãe, o que está acontecendo? Quem fez esse vídeo?" "A pergunta certa não é quem," ela respondeu. "É por quê." Ele ficou imóvel. "Você precisa voltar," ela disse de repente. "Antes que seja tarde, antes que tudo se repita outra vez." "Antes que o que se repita, mãe?" Ela hesitou. Os olhos dela se encheram de lágrimas, e então falou a frase que ele temia ouvir desde criança, escondida em algum canto esquecido da memória. Ela voltou, filho, e ela veio buscar o que é dela. A ligação caiu. Ele ficou olhando para a tela apagada, o coração batendo descompassado, o suor frio escorrendo pela nuca. Entre o tribunal da internet e o retorno de seu passado, ele estava preso entre 2 forças. Uma humana e cruel, outra profunda e inexplicável. E ambas queriam uma coisa: ele. Quando ele apertou o play, um silêncio pesado tomou conta do quarto. A casa estava vazia, mas parecia que cada parede segurava a respiração, esperando junto com ele. Na tela, a imagem estava um pouco tremida, como se tivesse sido gravada às pressas, ou como se a mão que segurava o celular carregasse o peso de anos de silêncio. Era sua mãe, não a mãe forte que ele conheceu na juventude, não a mulher que enfrentou o mundo inteiro para criá-lo sozinha. A que aparecia no vídeo era uma versão mais frágil, com o olhar cansado, mas ainda assim com aquele brilho teimoso que ele sempre ignorou. O brilho de quem ama sem esperar nada em troca. Ela ajeitou o cabelo, respirou fundo e começou: "Se você está vendo isso, é porque eu não consegui te falar essas coisas pessoalmente. Talvez por vergonha, talvez por medo de te perder, ou talvez porque eu percebi que a vida estava acabando e eu não podia mais esperar." Ele endureceu. Uma parte dele queria pausar, fugir, não enfrentar aquilo, mas algo maior, uma culpa antiga, um eco da criança que ele foi, o manteve sentado. Sua mãe continuou: "Eu sei que você cresceu acreditando que eu te cobrava demais, e talvez eu cobrasse mesmo, mas não era porque eu queria um filho perfeito. Era porque eu queria te ver viver uma vida que eu nunca consegui ter. Eu te empurrei para longe sem perceber, e no fim, você foi mesmo." A voz dela falhou. Ele sentiu o coração apertar. "Eu queria te pedir perdão, mas também queria te agradecer.
Mesmo longe, você foi a melhor parte da minha vida. E se alguma coisa deu errado entre nós, foi mais minha culpa do que sua. Só espero que, onde quer que eu esteja quando você ver isso, você já tenha encontrado paz. E que, apesar de tudo, você saiba que eu te amei. Do meu jeito torto, confuso, falho, mas te amei. Ela sorriu. Aquele sorriso pequeno, quase tímido, que ele não via há anos. E se um dia você tiver filhos, por favor, não repita meus erros. O amor não precisa ser um peso. Ele só precisa ser dito, mesmo que doa. O vídeo terminou abruptamente. A tela ficou preta. E no silêncio que se seguiu, algo dentro dele rompeu. Ele ficou ali, imóvel, como se tivesse levado um golpe invisível. A respiração pesada, os olhos ardendo, a mente voltando para todos os momentos que ele ignorou, todas as ligações que não atendeu, todas as visitas que prometeu e nunca fez. De repente, tudo parecia tão pequeno e tão tarde, mas o choro não veio como ele imaginou. Não foi uma explosão. Foi apenas uma lágrima solitária que escorreu devagar, como se o tempo estivesse punindo cada segundo de ausência. Ele levantou, caminhou até a janela e viu a cidade lá embaixo, viva, barulhenta, indiferente ao seu mundo que acabava de desmoronar. Pela primeira vez, ele entendeu algo que nunca tinha parado para pensar. Arrependimento não dói porque machuca. Dói porque não tem volta. Naquela noite ele fez uma promessa que nunca mais quebraria. Uma promessa silenciosa, quase sagrada. Nunca mais abandonar quem o ama. Nunca mais deixar palavras importantes para depois. Nunca mais fingir que o tempo é infinito. O vídeo final não foi apenas a despedida de sua mãe. Foi o nascimento de uma nova versão dele mesmo. E, paradoxalmente, foi a mãe, mais uma vez, quem o ensinou a viver.